Você repete a pergunta, por gentileza? Eu queria te perguntar se na música alemã, no Lied, lembrando o que foi visto na última aula a respeito do cantar música brasileira, que a gente usa a voz mais perto do entoado, não tão lírica, não tão operística, se você entende pertinente também aplicar isso no Lied. Olha, Dai, eu acho que essa é uma escolha muito de foro íntimo. Se você me perguntasse há 15 anos atrás o que eu achava, eu diria: não, o ideal é que seja totalmente intimista. Hoje, eu te digo, existe sim uma escolha pessoal e uma coisa de escola pessoal, onde você escolha fazer, você vai ver muitas gravações, especialmente na Europa, cada vez mais essa coisa. Até o professor Milton me mandou esses dias a gravação de um rapaz, eu acho que ele estava em cena fazendo aquilo, fazendo una furtiva lágrima, com voz aspirada, com essas coisas. E o mestre Milton me perguntou: Carol, o que você acha? Eu disse: ópera italiana não é lied. E no lied começa essa coisa de canto intimista, né? Imagina você cantar Welteinsamkeit. Eu acho que você estava fazendo Welteinsamkeit. É uma coisa mais delicada. Mas eu, particularmente, sou a favor, hoje, no ponto onde me encontro na minha técnica, carreira e como professora de canto. Então, eu tento ver a coisa por diversos ângulos. Eu acho que o ideal é que a gente mantenha sempre a voz em posição. Minha opinião. Porque é o que vai te dar mais saúde em longo curso. Por exemplo, hoje, olha, você vê que eu estou fazendo uma recuperação lenta desse negócio que eu tive, que foi bem brabo, assim, um negócio terrível. Se eu quiser cantar entoadinho, e se eu adotar isso como minha maneira de cantar, eu tô frita. Hoje eu consigo cantar uma área de ópera com a voz falhando. Às vezes eu falo falha, mas quando eu coloco a voz em posição, eu não tenho dúvida de que a voz vai sair. Então, essa é hoje a minha opinião. E o que vocês acham? O que vocês pensam a respeito? Eu concordo completamente, porque eu tenho vivido isso agora nesses últimos tempos, né? Que a voz está realmente se firmando no lugar e ela está sempre presente e as notas acontecem sem você se preocupar muito, que elas vão vir, porque a voz está na posição, então elas vão vir, tanto os agudos quanto todas as regiões, né, da voz vão vir, porque a voz está em posição e você sabe o que está fazendo. Você está ali administrando para ela não sair da posição, né, e não, não se deslocar. E acontece, as coisas acontecem muito mais fácil, você não precisa pensar tanto. Quando você tira ela de posição para talvez cantar um outro estilo, ou mesmo fazer alguma coisa diferente na interpretação, você acaba entrando num terreno minado, né? No É um campo minado. território incerto. E eu não digo que não seja lindo, porque é lindo. Imagina, você ouve Ian Bostridge, você ouve Joyce Donato. Tem coisas lindas que esse pessoal faz, mas é bonito mesmo, é de muito bom gosto. A própria Anne-Sophie von Otter, chiquérrima, maravilhosa. Mas eu acho isso um tanto perigoso, porque geração após geração a gente tem observado uma perda da técnica vocal e tem uma hora em que a exceção vira regra. E você vê gente querendo cantar tosca com essa voz. Não vai dar certo. A longevidade, pensando aqui, Dai, como opinião de professora de canto, porque minha missão é dar saúde a vocês. E a possibilidade de que vocês exerçam essa profissão debaixo d'água, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E então eu acho que, não sei, é o meu ponto de vista, mas isso não significa que você vai espicaçar a melodia, ou ser bruta, ou não ser obediente, tanto quanto possível, dentro do seu âmbito técnico, àquilo que se propõe. Se você não vai fazer Einsamkeit como que canta de Quella Pira, não é a mesma coisa. Vocês sabem que eu já quero ouvir o que você mesma pensa, Dai, mas deixa eu só fazer uma pequena anedota do Mário del Mônaco. Eu não sei, eu acho.
esses grandes tenores do século XX, ele era apaixonado por Wagner. E aí ele tentou falar com a gravadora, e aí para fazer uma gravação de Wagner, né, com a grande Birgit Nilsson, estou confundindo. Meu Deus, eu vejo a imagem, mas eu não me lembro o nome dela. Grande valquíria do século XX. E ela se recusou. Vamos ver quem foi essa grande do século XX. Dramatic, soprano. Ela é norueguesa. Kirsten Flagstad, é claro. A grande Kirsten Flagstad. E a Kirsten Flagstad não aceita. Saiu, mas ela vai voltar. Então, acontece, né? E ele é empolgadíssimo. Tem um vídeo dele, gravaram um vídeo dele ouvindo Wagner cantando junto. E realmente ele não domina o estilo. Então, eu acho que o que acontece é que hoje todo mundo quer atirar para todos os lados, porque precisa viver, né? Tem que trabalhar. E aí, como um amigo querido, Giovanni Tristati, fala, ele fala que no Brasil não tem carreira, tem o que vai aparecendo, né? Tem oportunidade. Mestre querido, bom dia! Sabe o que a gente está falando que a Daiane perguntou, mestre? Uma pergunta que você me fez essa semana, quando você me mandou a gravação de Una Furtiva Lágrima daquele rapaz, onde eu lhe disse, não, olha, eu acho que a ópera italiana não é lírio. E a Dai, na verdade, faz a pergunta justo o contrário. Carol, você considera que a gente possa trabalhar uma voz menos impostada para o lírio? Resumindo minha resposta, eu acredito que a gente não vai ser desrespeitoso com o estilo que a gente canta, mas a gente não pode tirar a voz de posição. Eu, da minha experiência hoje como professora e cantora, e 25 anos de carreira, 26 agora, né? Cantando debaixo d'água, doente, saudável, é quente, é frio, é isso, é aquilo, é aqui, é ali, é esse maestro, é pouco ensaio, é muito ensaio. Você precisa ter uma clareza de como é que você faz as coisas tecnicamente. Imagina, Dai, tá tudo bem. Mas então, Dai, o que você pensa a respeito? Seu microfone está fechado. Você não consegue abrir? Ué. Eu vou remover. Abriu. Ai, então, vendo esses grandes fazendo assim um trabalho bonito, eu fiquei um pouco balançada, assim, sabe? Porque eu pensei, mas será que é assim, né? Mas no que a gente vê aplicando até em aula, usando a técnica, eu me senti bem fazendo. Eu senti que era diferente do que eles apresentavam ali, né? Mas eu me senti bem, eu me senti segura, fazendo com a voz no lugar, com a voz plena ali, do jeito que a gente está trabalhando, né? Então, mas daí, ouvindo as inspirações ali, fiquei um pouco dividida mesmo, mas eu gostei das tuas observações. Nossa, Vamos fazer um exercício de escuta aqui. Vocês me ouviram? Perfeitamente, Dai. Ouvimos sim. Parou tudo aqui para mim. Parou, ué. Vocês me ouviram tudo que eu falei? Sim, claro. Então tá bom. É porque travou geral, assim, ficou tudo parado aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei, hoje tá meio... Está instável. Olha, a gente foi ao mercado agora há pouco e eles não aceitaram o cartão de crédito na ilha, né, de atendimento. A gente tinha que ir para outro lugar, porque o sistema estava assim. Parece que a internet a nível mundial está muito bagunçada. Nossa, minha mãe do céu, esse negócio tem que resolver, porque a gente trabalha, né? Meus amores, eu queria ouvir com vocês então um pouco da Kissa própria, grande Kissa Flagstad, cantando Erbarme dich, mein Gott, que é Bach. Essa aqui foi mal, bem soprano dramático do século XX, né? Grande norueguesa. Eu vou adiantar.
Vocês conseguiram escutar? Agora eu vou fazer um exercício de escutarmos. Vamos agora na mesma questão Flagstad. Eu gostaria de escutar Wagner na voz dela. Vamos ver como é que ela vai fazer. Maravilhosa cantora. E agora a gente vai em busca de uma versão moderna de Erbarme dich, uma versão moderna de Royal Torró. Para a gente entender como é que esse negócio conseguiu se ilhar tanto a ponto do cantor precisar fazer o só Bach ou só Wagner. Vamos ver. E é claro que a gente não está entrando na escola italiana, misturando a escola italiana com a alemã. Apenas 2 fenômenos da escola alemã, geral, tá? Bora ver. Agora vamos ver Royal Torró, Wagner Valkyria. Quem é que vai pular aqui na nossa frente? Metropole. Não. Esse aqui é o Royal Torró das Valquírias todas. E agora vamos ao Erbarme dich, mein Gott, que o YouTube vai jogar no meu colo. A Julia Hammer eu não vou levar em consideração, porque ela é das antigas. Eu quero de agora, o que está rolando. Eva Zaid. Queen Elizabeth Competition. Não vou de Queen Elizabeth, porque a pessoa está mais... Eu quero alguém que esteja cantando aí mesmo. Marilyn Horne. Não sei quem é essa pessoa. Vamos ver quem é. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu gostaria de ouvir os comentários de vocês. Sem fazer juízo de valor de bom ou ruim, eu queria que a gente entendesse o que aconteceu. Talvez seja uma questão de estética, né? De estéticas, assim, de idealizar o jeito como se quer ouvir determinado repertório, que às vezes não corresponde à verdade, né? Eu acho que é que nem aquele mito da voz antiga com música, da música antiga com voz pequena. Eu acho que é mais ou menos por aí. Daí cria-se esse mito, ou essa idealização de estética
que às vezes é contrária ao que é técnico, né? Me parece isso, assim. Às vezes algum modismo, né? Alguns maestros famosos pedindo determinada questão estética, daí não, tem que ser assim. Tendo muito poder, né? Esse maestro, na minha Isso, experiência, muitas vezes ele tem poder de definir, se é uma carreira extensa, se ele é muito respeitado, de definir o que é voz. Mas eu acho que a sua posição é bem razoável, Daiane. Até onde foi a minha pesquisa e a minha escuta? Existe uma coisa chamada indústria fonográfica. É uma indústria mesmo. Que depois dos anos da Segunda Guerra Mundial, quis fazer uma nova música clássica para os jovens que associavam uma certa forma de cantar. Nós aqui no estúdio de tango vemos como os cantores populares, no caso os cantores de tango, cantavam exatamente como nós cultivamos a técnica vocal. Assim como todos os cantores de rádio, enfim. Depois da Segunda Guerra Mundial, início dos anos 50, 60, isso se consolida muito, ainda mais com a tecnologia dos Beatles, porque os Beatles foram um fenômeno de mudança da tecnologia de gravação, que vai ter começado há 50 anos, né? Já estamos na sexta década dessa grande revolução, que vai cultivando, vai formando, porque a formação de uma voz é a formação de um ouvido. A formação estética, ela é um ouvido, é uma certa escolha, é uma certa... Estava vendo ontem uma especialista em estética mesmo, falando como o ouvido, ele é um rádio, ele capta, o ouvido está lá, mas o que acontece é a consciência que molda aquilo que escuta e que escolhe aquilo que escuta. Então, esse fenômeno de indústria vai ser basicamente uma divisão, criação de um novo produto, diferente. Isso quem me conta foi o Benoît Dratvicky, que é o chefe da orquestra, o grande chefe, a grande figura atrás do Centro de Música Barroca de Versailles, que é uma estampa, é um selo. E o irmão gêmeo dele trabalha no Palazzetto Bruzane, que é o grande centro de pesquisa do romantismo, do 19. Então, eles são duas figuras, assim, cabeções, assim, Alexander e o Benoît. E o Benoît me fala isso, que tem esse fenômeno de indústria, e aí vai-se em busca de toda uma forma de se fazer a música para mostrar para esse público que estava ouvindo Beatles, que estava ouvindo Rolling Stones, The Who. Então, é uma outra forma de se fazer que você vê que é quebrar esteticamente com o que se fazia anteriormente. Um desejo de fazer mais academicamente, de maneira mais informada, tem um desejo legítimo aí por trás, mas também um interesse econômico. Assim como Enrico Caruso foi o grande cara que introduziu esse negócio de vibrato o tempo todo na voz. Porque ele foi o primeiro grande nome da ópera, ele era uma grande estrela, que foi chamado para dentro da indústria fonográfica nascente, Victor, né, RCA, Victor, quem mais eram os outros? Edison, as primeiras firmas de gravação, né? E ele percebeu que a maneira reta com que os cantores faziam em teatro não funcionava em gravação. Essa informação eu tiro e trago para vocês a partir de um livro chamado How Music Works, do chefe da banda Talking Heads, a banda de rock inglesa. É um livro ótimo, que é How Music Works, que é onde ele vai explicar o que acontece com a indústria fonográfica desde o nascimento. E aí ele vai fazer esse apontamento com relação ao vibrato. O vibrato contínuo, isso que vocês ouviram agora com a Valquíria, número 2, um vibrato descontrolado em todas as regiões da voz, loucamente, fazendo a afinação fazer ui, e a pessoa no Metropolitan ser chamada para fazer a Valquíria que vai para o cinema, é sinal de que as pessoas que contratam, elas já esperam que isso daqui aconteça na voz. Que você não tenha uma firmeza, uma clareza absoluta da nota que a pessoa canta. Kissa Flagstad cantando Erbarme dich, mein Gott, canta com firmeza
É firme a maneira como ela faz. E firme também é o Royal Torró dela. Tem uma voz firme em posição ali, nas duas ocasiões. E a jovem que fez depois o segundo, a Barmedy, canta bem, eu gostei bastante do que ela fez. Mas dá para ver claramente o esforço que ela faz para segurar esse vibrato. Vocês entendem, então, que tem esse fenômeno em jogo? E como Carol McDavid, professora da Unirio, fala muito bem, tudo às custas das nossas pregas vocais. Ninguém levando em consideração o maestro que baixar o braço e ouvir o que ele viu no saber também. Porque o ouvido dele também foi formado por fonografia. E não ao vivo em teatro. O que vocês acham dessas imagens, dessas ideias? Um bom dia de debate, né? Eu concordo completamente, porque a gente viu isso acontecer na música brasileira, por exemplo. Antes de Elis Regina, todo mundo era muito próximo ali da estética lírica. Então, depois que Elis Regina surgiu, as pessoas começaram a conhecer a forma dela cantar, todas as cantoras que vieram depois foram meio que adaptando a cantar parecido, mas Parecido e pior. isso. Raros os fenômenos de cantoras de nível como a Elis, porque Elis se formou ouvindo Elisete. Sim, sim. Dalva. Uhum. Né? Dalva ouviu Bidu. Então, à medida em que as gerações vão transcorrendo, e eu não estou aqui querendo falar que as próximas gerações serão piores do que nós. Mas minha colocação é que a indústria fonográfica é uma indústria pervasiva. A gente não tem noção das transformações que a gente faz para atender um certo gosto de indústria. E a conta, né, para a saúde vocal chega, não adianta. Uma hora a bateria, plim! O que a gente vai acumulando de esforço, de... Vai acumulando as carreiras diminuídas, carreiras prejudicadas, artistas que se prejudicam. Olha, gente, tem uma fórmula, uma fórmula de escuta que eu recomendo a vocês. Nós temos aqui o grande privilégio de vermos, de termos registro de carreira de 5 séculos para cá. Tem, evidentemente, que até o século XX, começo do século XX, não tem registro, mas tem muita crítica, muita coisa que se escreveu, né? E no século XX, esses cantores que gravaram até a década de 40, em geral, eles, ou o pessoal da década de 10, 20, fez uma carreira em teatro e se aventurou de gravar uma coisa ou outra, e em geral já estava no fim da carreira. E o pessoal da década de 40 ainda foi formado por esse pessoal e não muito absorvido por essa estética impositiva. E formados pelos seus próprios mestres em teatro, e muita prática de teatro. O povo ainda tinha muito hábito de estar no teatro sempre. Então tinha demanda e o artista tinha a possibilidade de experimentar no corpo, dia após dia, o que realmente funcionava. Eu acho que o que vale muito a pena é a gente fazer essa prática de ouvir essas gravações, e especialmente dos mais velhos que gravaram nessa época. Porque eles trazem uma tradição de virada de palco para um ambiente de gravação. Porque se você ouve grandes da década de 60, você vê que a última geração de cantores assim, power mesmo, que a gente teve, foi a década de 60. E muito em função do que os Estados Unidos nos disseram que era bom. Porque como Pavarotti, esplêndido cantor que ele foi, tinha muitos na Itália e adjacências. Ele foi selecionado porque ele foi uma estrela de Metropolitan. A gente também tem que ter noção disso. O que é que o gosto americano vai nos trazer, também nesse âmbito de música clássica. Porque agora a gente pode filtrar no YouTube gente agora cantando dentro da escola italiana e fazendo maravilhas. Tem uma menina que eu escutei esses dias, meu Deus, o nome me foge, eu deveria ter até preparado essa aula, porque é uma bela aula para a gente ter. Cantando como a velha escola, mas assim, com uma divinamente, sem esforço, a voz acontecendo no teatro,
todos os registros equilibrados, uma cor de voz muito bonita. E as vozes que nos chegam como estrelas são as vozes que conseguem vencer o Metropolitan Opera de Nova York. É um teatro gigantesco, assim como o Teatro do Rio de Janeiro. E nós já sabemos que a arquitetura do teatro, ela se impõe, ela forma as vozes. Né? Ela puxa de você. Você entrando no Rio de Janeiro, faz a sua formação, como eu fiz, né? Dos 19 aos 29 eu estive no Municipal do Rio de Janeiro. Então eu aprendi que a minha voz era pequena ali, porque eu sei que o Teatro Municipal não perdoa. Depois, é claro que minha voz cresceu, eu ajustei melhor as coisas. Mas eu entendi humildemente que eu não tinha uma voz grande ali. E Metropolitan idem, né? Então também tem isso. Às vezes os teatros mais gratos para a voz também podem educar vozes melhores. Olha como os cantores de Belém do Pará, historicamente, sempre foram mais refinados. E o Teatro da Paz é uma joia, ninguém precisa se esfalfar para ser ouvido aqui. Isso conta, né? O Guaíra. Por que a técnica de Neide Thomas funcionou tanto para os cantores de Paraná? Porque o Guaíra é aquela boca aberta, gigantesca, enorme, lateralizada. Então, certamente que Neide ajudou os cantores a se ajustarem àquela arquitetura. Mas, enfim, aqui a gente já estamos viajando. Eu queria ouvir mais de vocês, o que vocês pensam. Professor Milton, quer falar um pouquinho? Sim, quero. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Eu e você. Bastante. Você falou do Pavarotti, eu vi gravações, eu não sei se era da década de 60, ainda no finalzinho da década de 60 ou início da década de 70, dos três grandes tenores, né? Do Pavarotti, do Plácido Domingo e do Carreiras, que eu honestamente, 15, 20, um pouco mais, menos, perto de 20 anos depois disso, não tinha mais nada daquela voz ali, né? É um negócio meio maluco. Assim, honestamente, eu não tenho, eu não tinha, e acho que agora eu estou começando a ter um preparo técnico para poder fazer essa crítica e entender isso que você está falando, né? Eu acho que eles cederam realmente, de alguma maneira, à indústria fonográfica, né? E eu acho que eu, enfim, ai meu Deus, fala mal dos colegas. Os regentes de ópera atualmente, eles não têm conhecimento técnico para eventualmente, efetivamente nos ajudar cantores lírios. Eu acho Concordo completamente e acho que essa é uma informação fundamental, isso salva a sua vida. Não espere que o maestro saiba aquilo que só você pode saber. Só você sabe se o seu sapato está apertando. E existem formas da gente se comunicar com o maestro, que não são verbais. Eu que já bati tanta cabeça nessa vida. De dizer, maestro, eu preciso de um tempo de giro. Ele não quer saber de tempo de giro. Ele não sabe nem o que se trata. Ele só sabe que ele aperta o piano e que sai uma nota. Eu aperto Carolina e Daiane, Robson Milton, e sai a nota. Então a gente tem que estar triplamente preparado, triplamente informado e consciente de onde vêm as ideias que muitas vezes ensejam o pedido do maestro. Fujam de maestro que só elogia. Fujam de maestro que briga muito com a orquestra. Se ele briga muito com a orquestra, provavelmente ele é muito inseguro e eu sei, eles às vezes fazem isso para ganhar tempo, olhar para a partitura com atenção e entender o que ele não conseguiu entender. Faz uma fuss, né? Faz uma bagunça, a orquestra dá aquela todo mundo fica um pouco mais na beira da cadeia e toca mais com mais atenção, mas na realidade foi uma falha de formação dele. Qual é o maestro bacana de se trabalhar? É um maestro que entende que a área dele é música e que respeita você como solista. Agora, você, como solista, tem que saber que é você o primeiro condutor da orquestra, ou do piano, ou do ensemble onde você esteja. Se você não for eficiente em transmitir as suas ideias musicais, e para isso eu recomendo que todo mundo estude formas musicais, harmonia,
todo mundo tem que entender um pouquinho de harmonia. Eu não sou muito boa de harmonia, mas de formas musicais. Isso está acontecendo, tem uma ponte, isso aqui é um outro tema, isso aqui, para que você também tenha uma noção da arquitetura da coisa e que você seja capaz de se comunicar musicalmente com seus pares. É musicalmente que a gente se comunica. Por que a gente estuda tanto com o metrônomo, estuda o adianto, estuda qual é o tempo de ataque? Porque o maestro, ele só quer saber do resultado. E aí as coisas podem ficar muito confusas se você confiar a ele a responsabilidade de lhe orientar esteticamente. A formação dos maestros é cada vez mais deficitária e eu acompanhei um fenômeno nesses meus 26 anos de carreira. Antes, os maestros experientes e poderosos queriam ensaiar muito. Sucedeu-se uma geração de maestros jovens que conhecem pouco da grande literatura, não tem formação orquestral, vocal e operística, só tem uma formação orquestral e ensaiam um pouco com os cantores porque eles estão acostumados a ensaiar pouco com as orquestras. Porque eles também não têm muito tempo com a orquestra. Então, o que ele consegue fazer é um trabalho de linhas gerais e juntar o grupo. Isto não é suficiente para o trabalho com voz. Quem eu posso apontar para vocês hoje que vale a pena escutar, se aproximar, entender como a pessoa trabalha? Número 1, Miguel Campos Neto, que é o maestro aqui da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Ele é um cara que, se forem 30 dias de ensaio de ópera, de preparação, ele estará em todos os ensaios regendo de cor. Ele já chega sabendo a música, e o que ele quer é entender como os cantores vão executar, e entender claramente como eles adquirem. E ele sabe que o cantor vai muito mais seguro para a cena quando está com o maestro. Por essa razão, eu digo que o número 1 é o Miguel. Número 2, eu apontaria o Malheiro, Luiz Fernando Malheiro, que está em Manaus. Porque ensaia muito pouco, não gosta de trabalhar muito com os cantores, mas é um profundo conhecedor de ópera. Então ele vai ensaiar pouco, mas ele vai saber exatamente o que pedir. E ele sabe selecionar cantor. Se você audiciona para o Malheiro e ele te dá uma parte, pega essa parte. Porque ele não faz muita besteira. Outro lugar que eu acho que vale a pena você conhecer, né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro ainda vale a pena fazer a audição. Porque no Municipal do Rio, por mais que seja muito caótico, tenha passado uma miséria nos últimos anos, uma confusão aquele teatro, ainda existem pessoas, herdeiras da velha escola, velhíssima escola, como Marcos Menescal e outros, que o professor, não sei nem se ele é vivo ainda, ele fazia finalização de casting, ele fazia contratação de casting. Ele já era idoso na minha época. Não me lembro o nome dele. Bruno Furlaneto. Tá. Bruno Furlaneto. E o Bruno Furlaneto, se ele está na banca e se ele der um toque no ombro do maestro e disser faça isso, é porque ele ouviu o Dilly Callas, ele ouviu todo mundo ao vivo. E aí, então ainda existem alguns lugarzinhos. Colón de Buenos Aires falam muito bem também. Porque ainda existe tradição na casa, ou então o maestro é uma pessoa que vale a pena você trabalhar com ele. Alessandro Sangiorgi. Teve muito tempo em Curitiba. Eu não o considero assim um correpetidor muito bom. Mas ele, como maestro de orquestra, eu raras vezes fiquei tão à vontade cantando com alguém. Entende de voz, entende da tradição italiana, especialmente isso. Estou aqui apontando, eu fiz apontamentos assim específicos com relação às regiões de vocês, porque aí vocês sabem a quem procurar também. Porque essas pessoas são cada vez mais raras. Aí, é claro, meu professor, o Eduardo Álvares. Eu acho que vale muito a pena todo mundo passar um tempo estudando com o Eduardo. Eduardo, ele é herdeiro de uma outra tradição. Ele estudou com o Ricci, né, que foi pianista de Puccini. Então, o que você tem que levar para o Eduardo debaixo do braço? Wagner, Puccini, Bellini. Ele vai te orientar nessa direção. Foi ele a pessoa, que ele ainda é meu mestre, que depois de tantos anos,
Eu ainda aprendo sobre como enfrentar uma grande orquestra, sabe? Ele é uma pessoa que sabe te orientar em tornar-se um cantor de grandes orquestras. Mas você vê, são pessoas raras, né? Não é uma coisa assim. No exterior, eu tive rodando no exterior, eu digo a vocês que não tem tanto mais gente. Não sei por quê. Ou talvez eu não tive a sorte, né? Mas enfim, eu tomei um outro rumo. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, por favor. Essa questão dos maestros, eu sofro isso na orquestra que eu trabalho, né? Que o maestro é como você diz, é um maestro que não entende. Ele ele tem um resultado sonoro na cabeça dele e não entende a necessidade de um cantor de uma respiração ali ou de fazer de outra maneira, que também pode dar certo. E ele realmente não, para mim, hoje, eu tenho certeza que ele não é um maestro. Então eu sofro isso assim, na pele. Diariamente não, toda semana eu sofro, pelo menos uma vez por semana, porque realmente não tenho conhecimento, não tenho conhecimento. Entendeu? E É, ele vai daquela questão da ignorância que você falou, né? é Esse trágico, da Robson. ignorância atingindo os músicos para tentar transpor uma deficiência que ele tem. Entendeu? Exato, e isso é trágico e você tem que estar muito informado e você não vai transformar essa pessoa. Muitas vezes os maestros são figuras políticas também. Você não adianta. Você tem que chegar bem informado, saber que você tem. É claro que todo mundo com suas limitações, mas que você sabe quais são os seus defeitos e qualidades. E você sabe aquilo que você não consegue negociar. Né? Essa clareza ela é muito importante. Por exemplo, para que você vai se irritar que o maestro não tenha qualidades mínimas para estar à frente de um pódio? Não há o que se irritar, ele vai se manter lá, e você também. Então você vai ter que encontrar um jeito de conviver com isso. E o que eu fiz foi naquela época que eu te falei, que eu saí, realmente, eu saí no meio do ensaio, porque eu não aguentei o que ele estava falando. Saí e falei, quer saber? Não quero mais isso. Saí, e como eu sou concursado, né, da orquestra, eu tenho a opção de ir para outros setores. Aí saí e fui para outro setor. E até que ficou me ligando direto para voltar, para voltar, para voltar, para voltar. Aí eu fui para uma reunião com ele, depois de meses afastado. Falei, eu vou voltar, mas eu quero isso, isso, isso. Não aceito mais isso, nem isso, nem isso. E até agora ele tem respeitado. Voltei no início do ano, né? Então até agora ele tem respeitado. Mas acho que você tem que saber quem você é, né? E se impor para a pessoa saber que você não é qualquer um que está falando, não é qualquer um que está ali sobre a batuta dele, né? Só porque ele está com o poder na mão, ele não pode agir com você e com outros músicos com ignorância ou com qualquer outra atitude errada, né? Só para transformar a dificuldade que ele tem. E comigo ele não faz mais isso. Eu vejo ele fazendo com outras pessoas, e isso me incomoda ainda. Isso é uma coisa, Robson, que você está falando que é muito séria. À medida em que a gente vai progredindo na nossa carreira, consciência do nosso valor a gente tem que ter sempre. Agora, à medida em que você progride na sua carreira, quando você aceita determinado procedimento, o que acontece, o que é mais trágico, é que você abre precedentes para que as outras pessoas que não têm o mesmo grau de prestígio que você tem sofram. Então, a gente tem uma responsabilidade para com aqueles que estão atrás de nós na fila. Ora, se Carolina Faria aceita determinada coisa, como é que a menina que entrou ontem no negócio não vai aceitar? Se Milton, que já está tantos anos na estrada, aceita isso e aquilo, por que o outro fulaninho que está iniciando? Então a gente vai precarizando a condição de trabalho do nosso colega. E isso é uma atitude nada caridosa, nada legal. Então a gente tem que colocar os nossos próprios medos de lado. Não vamos ser estúpidos, ignorantes ou destratar quem quer que seja. Mas essa clareza de qual é a minha profissão, quais são as minhas prerrogativas. Bom, você viu que eu estava preparando, Robson, essa semana, o show da Luísa. Muito bonito. E aí, o que a gente debateu, e a gente sempre debate na formação do solista, é
os músicos, eles vão ficar inseguros se você não exercer as suas prerrogativas. O primeiro maestro de um grupo é sempre o solista, caso exista. Secundariamente, o músico vai olhar para o maestro se ele não entendeu o que o solista está fazendo, ou não conseguiu ouvir, porque tem a distância força-palco. Mas se você tem essa clareza dessa sua atribuição, os músicos relaxam. E a gente passa uma vida atendendo encomendas. No instante em que a gente é colocado na função de primeiro solista, a gente mais uma vez está achando que tem alguém que vai dizer para a gente o que é para acontecer. E a gente precisa exercer essa capacidade de liderar, de ser band leader mesmo, né? Ser líder da tropa. E você porta a bandeira. A primeira vez que eu fui fazer eu fui crooner da orquestra da UFRJ, UFRJ Jazz, né? A orquestra de jazz da UFRJ. Assim que eu entrei na faculdade, eu era crooner do pessoal. E aí todo mundo de calça jeans, né? O maestro disse, não, calça jeans e camisa pra galera. E eu disse, eu também, professor? Aí ele, não, você é a solista. Solista é porta-bandeira do espetáculo. Você tem que arranjar a tua melhor roupa e aparecer aqui. Melhor conselho que o professor José Rua me deu. Não, a tua função é de porta-bandeira. Você vai levar todo mundo atrás. E aí eu disse, tá, entendi o que é para fazer. E nunca mais errei nesse negócio. Mentira que eu cantei um recorde de Mozart usando uma sandalinha de dedo assim com brilhinho. São Gonçalo, né, gritou ali. Mas depois eu entendi que tinha que pôr um sapatinho bonitinho e tal. Mas é isso, né, galera? E aí, Dai, o que você acha? A gente vai encerrando ao meio-dia pontualmente hoje, tá? Acho que a gente vai ficar pela conversa porque essa foi uma super conversa. Eu concordo com a opinião do Robson, com a tua. É que, às vezes, assim, a gente ainda não tem a maturidade de saber a responsabilidade que a gente tem. E, às vezes, você vai ali só atrás do que o maestro vai dizer, achando que ele vai te dar. E isso é péssimo, né? Às vezes, no começo, assim, você pensa que você não tem a noção da exata responsabilidade que você tem, né? E de como se colocar. Até essa questão que você trabalha com a gente, a questão do tempo, do giro, da dinâmica, isso é uma coisa muito que tem que ser desenvolvido muito pessoalmente, muito individualmente, e a gente tem que ter preparado isso. Mas para mim, assim, mesmo depois de tantos anos de estudo, é meio que uma novidade, assim, saber que a coisa não é uniforme sempre, né? Que a gente busca uma uniformidade de emissão, de qualidade técnica, mas a coisa em si não é uniforme, né? A execução ela vai ser variável, e daí tem aquela questão que você trabalha também, a questão do espaço, do tempo de giro, tudo isso aí. Então, são coisas que são muito caras, assim, muito refinadas, e às vezes a gente não tem a noção de que a gente tem que levar isso, além da coisa técnica e da parte musical estudada, levar isso para o palco, né? Essa responsabilidade. Então, aí às vezes a gente se quebra achando que o maestro vai dar, ou daí dá uma divergência, assim, né? Porque daí não se entende, ele pede uma coisa, você não consegue. Pensando nesse lado, assim. Eu Tem acho a que é regra do. Fala, Robson, fala. também escolher também quem ouvir, né? Não é qualquer pessoa que você vai ouvir, você tem que escolher realmente quem vai ouvir. Quem você tem como é que fala? O know-how, né, para te orientar, para realmente te dar uma informação que vai ser valiosa, porque não vai ser mal qualquer um. Não Essas deve. são 5 pessoas. Eu recomendo que você tem até essa regrinha das 5 pessoas. Dizem que as 5 pessoas que estão mais convivendo com você é a média aritmética dessas 5. Pessoalmente e artisticamente. Então, quem são as tuas 5 pessoas? Eu sei que eu sou uma dessas para vocês, mas pode ter outras pessoas, um antigo professor, um amigo, um músico teu amigo, teu marido, tua esposa, não sei. É a pessoa que vai dizer, Milton, tu vai audicionar? Vai audicionar.
É para adicionar, né? O marido do Milton tá ali em cima, né? Você vai se preparar. Pessoa que dá força, que te dá uma noção. Ih, Nossa, ó, tava nossa. ridícula essa roupa. Ele fez uma, ele fez uma crítica enorme que eu cantei na quarta-feira, depois eu te conto. É isso, mas é isso para a pessoa para qual você vai escutar. Eduardo, meu professor, ele me ensinou uma regrinha que é a regrinha do primeiro ensaio. O primeiro ensaio é a hora em que os seus pares e os seus superiores aprendem a confiar em você. Deixa o Robson voltar, porque as crianças estão aí. Quer ser uma boa para ele. Vai estar pedindo coisa. Então, Robson, Eduardo me ensina o seguinte, sempre. Primeiro ensaio é a hora em que os seus pares e os seus superiores vão aprender a confiar em você. Por que é que você não leu a jossa da música no primeiro ensaio? Chega com erro zero. Pelo amor de Deus, porque essa é a hora em que o maestro vai dizer: essa sabe a parte. Você sabe a parte. Próximo problema, porque são muitos, né? E aí você vai relaxar ao longo do processo de ensaios para você fazer a tua dinâmica. Não, pô, eu sei que a apresentação vai ser no dia 15. Eu vou de trás para frente entender o que, que eu tenho que fazer a cada um desses dias. Vai ter dia que você vai cantar menos, dias em que você vai explorar esse, aquele aspecto. Se no primeiro dia de ensaio o maestro entendeu que você está muito indeciso, ele tentou fazer a correção 1, 2, 3 vezes e você não atendeu a correção, ou a exploração de caminhos, porque é legal a gente explorar caminhos, né? Chega sabendo a parte a ponto de você conseguir fazer transformações nessa parte. Porque se você é uma rocha inflexível, que não muda exatamente a maneira como você faz, o maestro entende que ele não tem muito do que tirar de você. Não tem muito para onde ir com você. É ou não é, maestro? O primeiro ensaio não é a hora em que você tem uma clareza do que te aguarda no processo de ensaio? Principalmente quando a gente não está tão bem assim, é um momento muito estranho, né? A gente não conhece muitas vezes o maestro, a gente não sabe como trabalhar com ele, é muito difícil. Houve muitas primeiras vezes para mim, infelizmente, eu saí do Municipal de São Paulo, né? Mas aí eu tive outras coisas, outras prioridades. Eu acho que eu fiz a coisa certa. Hoje eu fico vendo meus colegas, né, que estão ainda lá, 30 anos, 31 anos depois, eu entrei em 94, né? E eu fico pensando, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Mas eu acho que eu fiz sim, eu acho que eu gosto de estar aqui. Mas esse negócio a primeira coisa, ó, a gente cantou com muitos cantores importantíssimos na nossa época, mesmo a gente sendo um coro de câmara, né? Por exemplo, eu cantei com Samuel Ramey, né? Nós fizemos um concerto inteirinho com Samuel Ramey, ele era uma rocha, assim, né? A técnica dele, meu Deus do céu, ele cantava do início ao fim, quase do mesmo jeito, impressionante. Mas e os regentes todos, o Túlio Kolachov, o Isaac Karapecheves, aí eu vou me faltar um bocado, porque eu estou me lembrando, mas esses foram os que me marcaram muito, né? O Túlio fazendo a Aida, o Isaac foi Fausto, um monte de coisa. Realmente, se a gente não tiver feliz, tranquilo, vira um tormento. É um tormento. Você cava só problemas para si, né? E aí vem a pergunta que alguém fez lá, Dai, naquele curso de Versailles. Estou aqui encerrando, vou colocar essa perguntinha que alguém fez para um dos maestros. A gente teve alguns dias com café da manhã de maestros, você se lembra? E aí, o maestro regente de uma orquestra me perguntou quanto tempo que leva para vocês prepararem um programa. E aí ele disse 8 ensaios, onde no primeiro ensaio todo mundo sabe a parte. Então, leva isso em consideração para si. Você precisa fazer o seu dever de casa. Acidentes acontecem, a gente adoece. Olha aí, eu não consigo melhorar, eu estou cheia de repertório, eu não posso ainda sair estudando, cantando a Vera. Mas vamos ter paciência para fazer o quê? Então, eu preciso fazer um outro trabalho análogo de decoreba, eu não sei o que eu vou fazer para me virar. Mas eu preciso me virar. E morando na Amazônia, o clima é um horror, a gente fica sempre meio engasgado.
É um clima de extremos, a gente faz desidratação muito rápido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, por isso mesmo, a gente tem que se acalmar caso coisas aconteçam, né? O tempo de preparo não for satisfatório. Eu acho que o mais importante é a gente saber quais são os parâmetros da coisa para não ser pego de surpresa. Né? Entendendo a cada dia quais seriam. E dentro do nosso caso, né, Daiane trabalha o dia inteiro sentada junto ao computador, calada. Então, você talvez precise de uma prática um pouquinho todos os dias. Né? O professor Milton fala muito, muita aula que ele dá. Então, ele precisa de encontrar o tempo do descanso, o tempo da interiorização. Eu também dou muita aula. Robson dá aula e é crooner da orquestra e ainda está ensaiando ópera. Precisa de flexibilidade vocal. Precisa de escala. Todo dia que tem que ter uma escalazinha aí nessa garganta. Para ver se você não... Porque de um dia para o outro a gente faz ajustes assim que vão se acumulando de uma maneira perniciosa. E aí a gente vai ficando seguro, né? Aí a gente consegue alguma segurança. Meus queridos, eu vou mandar para vocês esses links todos que a gente escutou lá no nosso grupo Telegram. Agradeço muito. Essa aula... Pode não, mais. Você repetiu o nome dos regentes de Versalhes e do Centro de Música Romântica, que eu quero pesquisar no YouTube. Ah, você diz o maestro Benoit. Eu vou te mandar aqui. O Benoit Dratvicky, ele fez, por causa até daquele curso nosso de Versailles, ele fez uma série de vídeos dando a história do canto de ópera francês. Vou mandar para vocês lá no grupo. Pode deixar que vão chegar os links. E você falou também de um que é responsável pelo século XIX, música romântica. Sim, já estou abrindo aqui e aí eu vou mandar para vocês os links. Pode deixar. Obrigado. Imagina. Olha, meus amores, um beijo grande e a gente vai se falando, viu? Nos vemos nas nossas aulas individuais. Adorei o debate hoje. Debate, bacana, né? Beijos. Beijo, Beijão, gente. Tchau, Tchau, gente. Tudo de bom.